A importância de ver cada problema como um passo para a evolução? E se, ao invés de resistir às dificuldades, você pudesse usá-las como combustível para o seu crescimento? Acredite, essa é a mentalidade dos estoicos e pode transformar sua vida. Todos nós já passamos por momentos difíceis. Aquela sensação de estar perdido, sem saída, frustrado com a vida. Mas e se, ao invés de se sentir derrotado, você pudesse encarar esses desafios como oportunidades de evolução? Imagine a força que você ganharia se cada dor se tornasse um aprendizado. Os estoicos acreditavam que a dor e os problemas fazem parte da jornada humana. O segredo não é evitá-los, mas usá-los para nos tornarmos mais fortes. A pergunta é: como reprogramar nossa mente para enxergar os desafios como degraus para a evolução? A resposta está na psicologia, na neurociência e na filosofia estoica. Imagine um guerreiro em meio ao campo de batalha. Ele não recua diante dos golpes, não lamenta as feridas abertas em sua pele. Pelo contrário, cada cicatriz é um troféu, uma marca da sua coragem, uma prova de que ele resistiu, aprendeu e seguiu em frente. Agora, pense nisso aplicado à sua própria vida. Todos nós enfrentamos batalhas diárias. Algumas são externas, desafios no trabalho, problemas financeiros, conflitos interpessoais. Outras são internas, insegurança, medo, dúvida, ansiedade. Mas a questão não é se você vai enfrentar dificuldades, porque isso é inevitável. A questão é como você escolhe encará-las. Os grandes nomes da história não se tornaram lendários por levarem vidas fáceis. Pelo contrário, foram moldados pelo sofrimento e pela resistência. Thomas Edison falhou mais de 10.000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Mas ele não via isso como fracasso, e sim como aprendizado. Nelson Mandela passou 27 anos na prisão e saiu de lá sem rancor, pronto para unir uma nação. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores romanos, enfrentou pragas, guerras e traições. Mas suas reflexões sobre a vida e a virtude se tornaram imortais. O que diferencia essas pessoas? A mentalidade. Ao invés de ver os problemas como punições, elas os encararam como degraus para o crescimento. Cada golpe foi uma lição. Cada dificuldade foi uma oportunidade. Cada dor foi uma chance de se fortalecer. E você? Como tem lidado com suas batalhas? Você vê as dificuldades como inimigos a serem temidos ou como desafios que vão te tornar mais forte? O sofrimento é inevitável, mas o significado que você dá a ele é uma escolha. Você pode usar suas cicatrizes como desculpa para desistir ou como combustível para continuar avançando. A grandeza não está em evitar a dor, mas em transformá-la em poder. Então, que história você está escrevendo para si mesmo? Que legado suas cicatrizes vão deixar? Lembre-se, os vencedores não são aqueles que nunca caem, mas os que sempre se levantam. Crenças limitantes são pensamentos automáticos que te fazem acreditar que você não é capaz. Eu não consigo. Eu não sou bom o bastante. A filosofia estoica nos ensina que não são os acontecimentos que nos afetam, mas sim nossa interpretação deles. A boa notícia? Você pode reprogramar sua mente. A mudança acontece quando tomamos consciência dos nossos padrões mentais e decidimos ressignificá-los. Nosso cérebro tem uma incrível capacidade de adaptação, chamada plasticidade cerebral, que nos permite modificar crenças negativas e criar novas conexões neurais mais saudáveis. Nosso comportamento é moldado por uma combinação de hábitos, experiências passadas e condicionamentos inconscientes. Desde cedo, aprendemos padrões de resposta às situações, seja por influência da família, cultura ou experiências individuais. No entanto, embora esses padrões tenham sido reforçados ao longo do tempo, eles não são imutáveis. Os estoicos acreditavam que o ser humano tem controle sobre sua mente e suas reações, e que o desenvolvimento da razão é essencial para não ser escravo dos impulsos. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. Isso significa que podemos treinar nossa percepção e modificar nossos hábitos comportamentais. A neurociência moderna confirma isso. O cérebro tem plasticidade e pode ser reprogramado através de práticas como a autoobservação,
a exposição gradual a novos comportamentos e a repetição deliberada de ações conscientes. Estratégias como tomar consciência de gatilhos, o que ativa uma resposta emocional ou comportamento indesejado, reestruturar crenças que sustentam padrões negativos, criar rituais para reforçar hábitos positivos, praticar a dissociação emocional, observando pensamentos e sentimentos sem se identificar com eles. Ao desenvolver essa mentalidade, deixamos de ser reféns de nossos impulsos e passamos a agir de forma mais racional e equilibrada diante dos desafios da vida. Pensamento positivo não significa ignorar problemas ou viver em negação. Para os estoicos, era essencial enxergar a realidade com clareza, mas ao mesmo tempo treinar a mente para encontrar soluções e manter a resiliência diante das dificuldades. Uma técnica clássica dos estoicos era a visualização negativa, premeditatio malorum, onde imaginavam cenários ruins antecipadamente para se preparar emocionalmente. Isso os tornava mais resistentes à frustração e evitava o excesso de expectativas irreais. No entanto, a visualização negativa não significava pessimismo, e sim um preparo racional para enfrentar desafios sem desespero. Ela pode ser complementada com um pensamento positivo construtivo, focado em encontrar oportunidades e agir proativamente. Algumas formas de aplicar essa ideia incluem reenquadrar desafios. Em vez de pensar, isso é um problema terrível, perguntar-se, o que posso aprender com isso? Usar afirmações realistas. Em vez de repetir frases genéricas como tudo vai dar certo, dizer vou fazer o meu melhor para resolver isso, focar no que pode ser controlado. Gastar energia apenas em ações concretas, não em lamentações ou preocupações inúteis. A verdadeira força do pensamento positivo está na ação. Acreditar que algo pode melhorar é apenas o primeiro passo, mas a mudança real acontece com disciplina e esforço contínuo. A forma como falamos, tanto em voz alta quanto em nossos pensamentos, molda a forma como interpretamos a realidade. Palavras carregam significado emocional e podem reforçar crenças limitantes ou fortalecer uma mentalidade resiliente. Se alguém enfrenta uma dificuldade e diz, isso é impossível, nunca vou conseguir, seu cérebro registra essa afirmação como verdade, reduzindo sua motivação e aumentando o estresse. Por outro lado, frases como, isso é um desafio, mas posso encontrar uma solução. Mantenha a mente aberta para alternativas. Os estoicos enfatizavam a importância do discurso interno. Marco Aurélio escrevia em seus diários reflexões para se lembrar de manter a calma e o foco. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Aqui estão algumas formas de mudar a relação entre linguagem e comportamento. Substituir rótulos negativos. Trocar eu sou ansioso por eu estou lidando com a ansiedade e posso melhorá-la. Falar sobre dificuldades de forma neutra. Em vez de isso é horrível, dizer isso é um desafio. Usar metáforas fortalecedoras. Em vez de estou afundando, pensar estou navegando por águas turbulentas, mas posso encontrar um caminho. Ao escolher melhor as palavras, criamos uma estrutura mental mais favorável para lidar com os desafios, tomar decisões racionais e fortalecer nosso equilíbrio emocional. Seu cérebro está sempre mudando. Quanto mais você repete padrões de pensamento positivo e resiliente, mais fortes essas conexões se tornam, tornando-se seu novo estado mental natural. A filosofia estoica e a ciência moderna compartilham um princípio fundamental. O ser humano pode treinar sua mente para se tornar mais resiliente e racional. Os estoicos acreditavam que a mente pode ser fortalecida através da prática da virtude e do domínio das emoções. Hoje, a neurociência comprova que o cérebro tem plasticidade, ou seja, podemos reconfigurar nossos padrões de pensamento e comportamento por meio da repetição e da prática consciente. A neurociência da resiliência. Estudos mostram que a exposição controlada ao desconforto, como a prática do jejum ou a resistência à impulsividade, fortalece as conexões neurais responsáveis pelo autocontrole. Os estoicos faziam isso.
Com exercícios como a voluntária desfortuna, acostumar-se a viver com menos para diminuir o medo da perda, a terapia cognitivo-comportamental, inspirada na filosofia estoica, a TCC ensina que podemos mudar nossos sentimentos ao modificar nossos pensamentos. Epicteto já dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas sim a interpretação que fazemos deles. A relação entre mindfulness e estoicismo. Tanto a ciência quanto os estoicos enfatizam a importância de estar presente no momento e não se perder em preocupações com o futuro ou arrependimentos do passado. A interseção entre ciência e filosofia mostra que o estoicismo não é apenas um conjunto de ideias abstratas, mas um sistema de pensamento prático e testado pelo tempo. Os estoicos acreditavam que a felicidade verdadeira, eudaimonia, não vem de prazeres externos, mas sim da vivência das 4 virtudes fundamentais: sabedoria, sofia, capacidade de tomar decisões racionais e ponderadas, coragem, andreia, força para enfrentar dificuldades sem fugir ou se desesperar, justiça, dikaiosine, agir corretamente, respeitando os outros e sendo íntegro, temperança, sofrosine, equilíbrio entre desejos, impulsos e ações. A prática dessas virtudes transforma qualquer situação, por pior que seja, em um aprendizado. Por exemplo, diante de uma crise financeira, a temperança evita o desespero e a coragem motiva a busca por soluções. Em um conflito pessoal, a sabedoria permite analisar o problema com calma e a justiça garante que tomemos uma atitude correta. Os estoicos viam as dificuldades como oportunidades para praticar essas virtudes. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo no caminho se torna o caminho. Ou seja, cada desafio é uma chance de crescimento. Toda mudança real começa na mente. O que impede a maioria das pessoas de mudar não é a falta de conhecimento, mas sim a resistência psicológica à transformação. Questionar crenças enraizadas. Crenças como "eu sempre fui assim" ou "não sou capaz de mudar" são apenas histórias que contamos a nós mesmos. A mudança começa ao desafiar essas narrativas, reformular pensamentos. Se você enxerga um erro como uma falha definitiva, evita tentar de novo. Mas se vê como um aprendizado, desenvolve mais resiliência, ação consistente. Pequenas mudanças diárias criam grandes transformações ao longo do tempo. Os estoicos praticavam isso através do conceito de praxis. A aplicação constante da filosofia no cotidiano. A transformação acontece quando mente e ação estão alinhadas. Não basta querer mudar. É preciso agir de acordo com a nova mentalidade. A mentalidade determina a forma como interpretamos o mundo e reagimos aos desafios. Se acreditamos que somos vítimas das circunstâncias, nos tornamos passivos. Mas se entendemos que temos poder sobre nossas reações, assumimos o controle da nossa vida. Os estoicos ensinavam que podemos mudar nossa perspectiva ao focar no que podemos controlar. Muitas vezes, gastamos energia tentando mudar o que está fora do nosso alcance. O segredo é direcionar esforços apenas para aquilo que podemos influenciar. Praticar a ressignificação. Quando algo ruim acontece, podemos ver como um castigo ou como uma oportunidade de aprendizado. O que escolhemos acreditar faz toda a diferença. Adotar uma postura ativa diante da vida. Ao invés de esperar que algo externo nos motive, encontramos a motivação dentro de nós. A psicologia moderna reforça isso com estudos sobre mindset, mostrando que pessoas com mentalidade de crescimento encaram dificuldades como desafios a serem superados, enquanto pessoas com mentalidade fixa se rendem diante do fracasso. A grande lição estoica é que, ao mudar nossa mentalidade, mudamos nossa experiência de vida. As crenças limitantes são ideias que adotamos como verdades absolutas, mas que, na realidade, apenas restringem nosso potencial. Elas podem vir da educação, da sociedade ou de experiências passadas. Exemplos comuns de crenças limitantes: não sou bom o suficiente. Eu nunca vou conseguir mudar. O sucesso não é para mim. Sou assim e sempre serei. Os estoicos ensinavam que devemos questionar esses pensamentos e substituí-los por narrativas mais racionais. Pergunte-se:
Essa crença é realmente verdadeira? Muitas vezes, é apenas um medo disfarçado. O que aconteceria se eu pensasse de outra forma? Isso abre novas possibilidades. Existe evidência concreta para sustentar essa crença? Normalmente não há. Marco Aurélio dizia: nossa vida é aquilo que nossos pensamentos fazem dela. Ou seja, ao mudar nossas crenças, mudamos nossa realidade. O segredo é identificar essas crenças e reformulá-las, trocando o eu não posso pelo eu ainda não consigo, mas estou aprendendo. Autoconsciência e reprogramação mental. A chave para a mudança é a autoconsciência. Entenda seus pensamentos e emoções e reescreva seu próprio roteiro mental. Técnicas de reprogramação mental. A mente humana funciona como um sistema de crenças e padrões automáticos que influenciam nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Muitas dessas programações foram formadas ao longo da vida, seja pela cultura, pela educação ou por experiências pessoais. No entanto, a boa notícia é que é possível reprogramar a mente e mudar padrões negativos, substituindo-os por crenças mais produtivas. A neurociência mostra que a neuroplasticidade permite a formação de novas conexões neurais por meio da repetição. E do foco consciente, os estoicos praticavam algo muito semelhante à reprogramação mental. Eles acreditavam que o domínio sobre os pensamentos era essencial para uma vida virtuosa e equilibrada. A seguir, exploramos 3 técnicas fundamentais. Para treinar a mente, visualização. A visualização é uma técnica poderosa usada tanto pelos estoicos quanto pela psicologia moderna para fortalecer a resiliência e preparar a mente para desafios. Como os estoicos usavam a visualização? Eles praticavam a premeditação dos males, premeditatio malorum, onde imaginavam os piores cenários possíveis e treinavam suas mentes para enfrentá-los sem desespero. Essa técnica reduzia a ansiedade e fortalecia a capacidade de lidar com imprevistos. Marco Aurélio escreveu: comece cada dia dizendo a si mesmo: hoje encontrarei a ingratidão, a traição, a arrogância, a deslealdade, mas nada disso me abalará, porque sei que essas pessoas agem assim por ignorância. Ele visualizava obstáculos. Para não ser pego de surpresa, mantendo-se emocionalmente equilibrado, como usar a visualização na prática? Para a preparação emocional. Imagine situações desafiadoras e treine suas respostas racionais antes que aconteçam. Para criar um futuro desejado. Visualize-se conquistando metas com riqueza de detalhes, como se já estivesse vivendo essa realidade. Isso ajuda a mente a se familiarizar com o sucesso e agir de forma coerente. Para fortalecimento da resiliência. Pratique a técnica estoica de imaginar perdas temporárias, como ficar sem um luxo por alguns dias, para reduzir o apego e o medo da falta. Estudos mostram que atletas de alto desempenho usam visualização mental para melhorar seus resultados. O cérebro não distingue totalmente o que é real do que é intensamente imaginado. Afirmações positivas. As palavras que usamos repetidamente moldam nossas crenças e percepções. Se constantemente dizemos a nós mesmos frases negativas, reforçamos padrões destrutivos, mas se mudamos o discurso interno, podemos transformar nossa mentalidade. Como os estoicos viam o poder das palavras? Epicteto dizia: se você deseja melhorar, esteja preparado para parecer ignorante ou estúpido em relação a certas coisas. Ou seja, a maneira como nos falamos importa. Se alguém se vê como fracassado, sua mente aceita essa narrativa e age de acordo. Se, em vez disso, repete que está em processo de aprendizado e evolução, sua mentalidade muda e novas possibilidades surgem. Como aplicar as afirmações positivas? Use frases no presente e na primeira pessoa. Eu sou resiliente. Eu sou disciplinado. Eu sou capaz de superar desafios. Evite palavras negativas. Em vez de eu não quero mais procrastinar, diga eu ajo com disciplina. E foco. Repita diariamente com emoção. As palavras devem ser ditas com convicção para criar impacto real no subconsciente. A ciência confirma que repetir afirmações positivas ativa áreas do cérebro ligadas à motivação e autoconfiança, tornando-as eficazes para reprogramação mental. Reflexão diária. A reflexão diária
é um dos hábitos mais poderosos para quem busca crescimento pessoal. Os estoicos acreditavam que analisar o próprio dia ajudava a corrigir erros e aprimorar comportamentos. Como os estoicos usavam a reflexão? Sêneca escrevia todas as noites sobre suas ações, avaliando o que fez bem e o que poderia melhorar. Ele dizia: quando o dia terminar, examine sua consciência, pergunte a si mesmo: o que fiz de errado? O que fiz certo? O que poderia ter feito melhor? Esse exercício permitia uma autoavaliação constante, ajudando-o a evoluir moralmente e mentalmente. Antes de dormir, faça perguntas como: o que fiz bem hoje? O que posso melhorar? Como posso aplicar os princípios estoicos amanhã? Escreva um diário. Registrar pensamentos e aprendizados fortalece a consciência sobre si mesmo. Pratique a gratidão. Mesmo nos dias difíceis, anote algo pelo qual é grato. Isso muda o foco mental para o positivo. A ciência mostra que a autorreflexão ajuda a reduzir a ansiedade, melhora a tomada de decisões e fortalece o senso de propósito. As técnicas de reprogramação mental combinam filosofia e ciência para ajudar a moldar uma mente mais forte e resiliente. Visualização. Prepara a mente para desafios e metas. Afirmações positivas. Reprogramam crenças limitantes. Reflexão diária. Aumenta a autoconsciência e a disciplina. Praticar essas técnicas diariamente pode transformar a forma como você lida com dificuldades e impulsionar seu crescimento pessoal. Imagine que sua mente é um jardim. Se você planta sementes de dúvida, colherá insegurança, mas se plantar confiança e resiliência, colherá força e determinação. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder está dentro de você. Não deixe que fatores externos ditem sua autoestima. Treine sua mente como um músculo. Pequenos desafios diários fortalecem sua resiliência. Marcos Aurelius enfrentou guerras, doenças e traições, mas manteve a serenidade. Ele escrevia para si mesmo: a dificuldade é o caminho. Celebre cada progresso. Pequenas mudanças diárias geram transformações gigantescas. Transforme desafios em aprendizados. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? Ao invés de lamentar o problema, concentre-se na solução. Eu sou forte e resiliente. Cada desafio me torna melhor. Nada pode me abalar sem minha permissão. Pratique agora. Pegue um problema recente e pergunte-se: como isso pode me fortalecer? Não espere amanhã. Comece agora sua transformação. Se você quer transformar sua vida, abrace os desafios como oportunidades. Se inscreva no canal e continue hackeando sua mente estoica. Obrigado por assistir até o final. Aqui, no canal A Última Virtude.